Bom, sou o Silvio Bromberg, eu sou mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein e professor da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E eu estou aqui no American Society of Breast Surgeons, que é um evento anual que acontece com toda a Sociedade Americana de Cirurgiões Americanos, de mama especificamente, em que eles tentam levar os aspectos cirúrgicos ou as novidades que tenham mais focadas no aspecto cirúrgico para o nosso mundo. E aqui a discussão começou basicamente, não tem, é um evento que tenta resumir um pouco de toda a mastologia atual e nem sempre tem tantas novidades como, por exemplo, o San Antonio, com grandes estudos, mas mostra muito as tendências do ponto de vista do cirurgião. Aqui o evento começou basicamente com a discussão sobre o novo estadiamento, a mudança da 7ª para a 8ª edição e a inclusão nesse estadiamento não só dos fatores anatômicos que já tinham na 7ª edição, mas principalmente em relação aos fatores biológicos moleculares. E obviamente que o impacto disso foi que realmente o Oncotype veio à tona, os testes genômicos, basicamente com o Oncotype como o número 1 de indicação, ele ganhou um plus na indicação, basicamente para as pacientes que são T1N0, G1, G2, T3N1, G1, G2, T2N0, G1, G2, G3 e T1, T2N1, G1, G2 ou G3, ou seja, essas pacientes quase que obrigatoriamente se beneficiariam do Oncotype, porque elas podem fazer realmente um downstage. E quando se comparou a 7ª edição com a 8ª edição, teve realmente um aumento no estadiamento 1 e teve um aumento também no aumento teve-se um aumento do estadiamento 3 também. Outra coisa que foi falado aqui um pouquinho foi em relação às novas tecnologias para se localizar a lesão mamária não palpável. E, obviamente, já tem as que a gente conhece, que é basicamente o tecnésio e a agulha, mas principalmente a semente com iodo 125, o Save Scott, que é uma semente eletromagnética, também está falando, o Magnetic Seed, que é uma outra semente magnética, que tem vantagens e desvantagens, vantagens de ser um outro método, eventualmente aqui está mais difundido, para a gente nem chegou ainda, e nem sei se ainda vai chegar, e que ele parece ser mais promissor. Porém, a distância de detecção desses métodos magnéticos é um pouquinho diferente do tecnésio que a gente usa, o probe que a gente usa para o tecnésio. É um material que às vezes pode não dar interferência com a ressonância, mas por ser magnético pode dar interferência com materiais magnéticos ou metálicos que possa ter ao redor do procedimento cirúrgico. Outra coisa nova que saiu aqui é uma coisa chamada pulp marker, que é uma substância líquida que quando eles injetam dentro da mama, ela se solidifica e isso também faz com que essa lesão fique facilmente identificado ao exame de imagem. Em relação ainda a alterações benignas, mostrou só tendências sem grandes mudanças. Enfim, a outra tendência foi em relação a algumas lesões pré-malignas, como a flat atipia, sugerindo que quando se existe uma lesão de microcalcificações, por exemplo, identificada menor que 1 centímetro, e quando a biópsia removeu mais de 90%, o segmento é ok. Em relação à hiperplasia ductal atípica, também hoje tem uma tendência, eles têm uma tendência em mostrar realmente que talvez o segmento seja uma boa opção para essas pacientes, também considerando que elas não tenham fatores associados, como fatores de risco familiar, etc. Um outro estudo ainda em relação a alterações benignas, um estudo canadense mostrando que para tumor filóides benigno, a ideia de se fazer uma margem de segurança, teoricamente talvez a tendência seja cair por terra, um estudo mostrando
realmente que não fez diferença ter margem ou com margem livre o índice de recorrência. Ainda em relação a estudos de exames de imagem, tem um estudo da Mayo Clinic mostrando que eles pegaram pacientes com mamas densas e faziam ressonância e comparavam com pacientes que não tinham mamas densas. E o que observou é que o uso da ressonância pré-operatório como uma ideia de se indicar ressonância pré-operatoriamente porque a paciente tem mama densa, em relação nesse estudo, por exemplo, mostrou, esse estudo tinha 680 pacientes mais ou menos, mostrou que apesar da alta densidade, a ressonância não teve nenhum benefício adicional. E em relação a focos adicionais, em relação a maior recorrência local, ou seja, por esse estudo, ele acha que mesmo em pacientes com mamas densas, a indicação pré-operatória da ressonância, ela cai por terra, ou seja, ela não é verdadeira. Ainda um outro estudo falando sobre o risco de câncer contralateral em pacientes com ductal in situ, ou seja, pacientes com ductal in situ vale a pena indicar a mastectomia contralateral. É um estudo do Memorial Hospital com mais ou menos 2.700 pacientes com 7 anos de segmento. E esse estudo também mostrou que, independente da idade, da história familiar e das características do ductal in situ, não existe uma indicação para mastectomia contralateral por ter uma doença unilateral de in situ, mesmo que ela seja eventualmente extensa. Em relação ainda à parte intraoperatória de localização, mostraram um estudo usando a fluoroscopia como uma chance de não precisar fazer a localização prévia de lesão, basicamente, não ganho do sentinela, somente de tumor não palpável, para evitar eventualmente uso da semente, uso da agulha, uso do tecnécio, usando a escopia desde que essa paciente esteja o tumor clipado, quando ela fez a mamotomia, por exemplo. Nomogramas para mostrar, para prever a chance de upstaging de ductal in situ. Esse é um outro estudo também da Mayo Clinic, fazendo esse nomograma, mostrando que existe uma maneira, eles criaram um score para a gente tentar avaliar se existe uma chance de upstaging, e nesse caso, então, indicar a pesquisa do linfonodo sentinela sistematicamente como um critério para essas pacientes. Esse nomograma ele foi validado com mais ou menos 800 pacientes. É interessante, eu achei que é uma ideia interessante. Em relação a QT neoadjuvante ainda, novidades. As novidades são os trials novos que estão saindo, que estão acontecendo, estão dando start agora na Inglaterra, na Alemanha e aqui nos Estados Unidos com o Terry Mamonas, que é o NRG BR005, onde as pacientes que fazem QT e têm resposta completa, eles estão avaliando com múltiplas biópsias locais, como mais de 20 amostras de core biopsy, por exemplo, e evitando e contraindicando para essas pacientes que tiverem realmente uma comprovação pela biópsia de resposta negativa, contraindicando a cirurgia. O MD Anderson já tem uma experiência com 40 pacientes e parece que essa também é uma tendência nova para pacientes que têm resposta completa pós-QT neoadjuvante. Ainda em relação à radioterapia intraoperatória, mais uma vez, ela está sendo cada vez mais consolidada e eu acho que todos os targets que foram mostrados em relação ao A, ao R, o E, etc., mostraram que realmente para pacientes com mais de 50 anos, tumores receptores positivos, T1N0 e até a intraoperatória ela é totalmente válida, e ainda para pacientes que têm tumores até 3,5 cm, linfonodos positivos, ela pode ser indicada como forma de boost. Isso é uma validação. Mostraram vários trabalhos e mostrando realmente a importância do target, talvez como uma conduta a ser seguida. O target, eu digo, é o intrabin. Falou-se do Elliott, mas como a grande maioria que usa basicamente o intrabin, foi a proposta mais aceita.
Em relação à pesquisa de linfonodo sentinela pós-quetenel, existe uma controvérsia muito grande em relação a pacientes que eram clinicamente positivas e viraram negativas, e realmente se deve ou não fazer esvaziamento axilar. O padrão para esses pacientes ainda é o esvaziamento axilar, porém aqui mostrando que as pessoas que estão seguindo o target, que é a clipação do linfonodo sentinela e o clipe sendo o mesmo linfonodo sentinela com o tecnésio no intraoperatório por um falso negativo muito baixo, então seguir o target parece que é uma tendência que também pode evitar um esvaziamento axilar. É isso aí. Obrigado e bom fim de semana.